Boa noite. Encontrado o jovem que havia desaparecido em Vila Velha. O rapaz de 22 anos estava em um terreno baldio, fazendo uso de drogas. Hoje é o dia do pedestre e nas ruas da capital vamos mostrar que muita gente não respeita as leis de trânsito. Professores da rede municipal de Vila Velha fazem protesto na Terceira Ponte. Eles pedem melhorias nas condições de trabalho, mas atrapalharam o começo do dia de outros trabalhadores. Serra é o município do Espírito Santo, que vai receber o maior número de médicos do programa Mais Médico do governo federal. A sanção do Estatuto da Juventude é o assunto de uma entrevista com a senadora Ana Rita. E ainda você vai conhecer a história do seu Ilzoete. Sabe de quem ele é tio? Do craque Neymar. Quinta-feira, 8 de agosto de 2013. O Hora News Espírito Santo está no ar. Professores da rede municipal de Vila Velha fizeram hoje um protesto no acesso para a Terceira Ponte. Eles querem melhores condições de trabalho e aumento salarial. Eram 7 horas da manhã, trânsito congestionado na entrada para a Terceira Ponte em Vila Velha. Uma fila de carros se formou. Professores da rede municipal ocuparam a pista em protesto pela educação. Esta já é a 8ª vez que os professores do município vão às ruas reivindicar os seus direitos. Eles pedem por melhorias nas condições de trabalho, salários dignos e mais benefícios para as escolas. Nesse ano, mais de 8 vezes na rua reivindicando melhorias salariais e melhorias de tudo que compõe o quadro da educação. Infelizmente, essa atual administração não tem avançado nas negociações e simplesmente a educação veio para a rua para isso, para protestar e quer uma reunião com o prefeito para resolver esse impasse da greve que está instaurada na cidade de Vila Velha. Os pedidos foram reforçados em faixas, cartazes e grito de guerra. O dinheiro do Fundeb é verba federal, ela vem de qualquer forma. Não tem essa que o prefeito está dizendo que não tem dinheiro, que a verba é federal, ela vem de qualquer forma. Sempre deu e ele está dizendo que não dá. Os motoristas também foram abordados pelos professores. Eles receberam panfletos com reivindicações da categoria e apoiaram a causa. Precisa melhorar a educação em todos os sentidos, não é verdade? Nós precisamos mudar o nosso país. Pode-se começar pela educação? Não vamos fazer tudo, mas vamos fazer alguma coisa. Até que enfim o Brasil acordou para tudo que está acontecendo. Eles estão certos, tem que reivindicar. Só não nesse horário agora, né? Que isso atrapalha a gente. Profissionais da saúde pegaram carona no movimento. Nós não estamos todos aqui porque nós temos que dar assistência à população. Infelizmente, a enfermagem é ética. A enfermagem não abandona o paciente, como o prefeito faz com o servidor. A Prefeitura de Vila Velha informou por meio de nota que herdou muitas dívidas da administração anterior e que houve queda na receita. E essa realidade impede que sejam concedidos aumentos salariais nesse momento. E os aposentados também decidiram protestar hoje em Vitória. Veja na reportagem de Francine Leite. Os idosos vão participar do Congresso Nacional de Aposentados e Pensionistas, que começa hoje em Guarapari. Os aposentados caminharam da Praça Costa Pereira até o Palácio Anchieta, onde foram recebidos por um representante do governo. Olha, hoje o problema maior dos nossos aposentados e pensionistas é sobre o reajuste nosso, né? Todos os aposentados do Brasil estão tendo uma dificuldade de se manter naquele salário que a gente ganha. E passa ano, nós estamos vendo que todos nós vai passar a ganhar um salário mínimo, mas só que nós não pagamos o salário mínimo. E a gente sempre fala, se o governo quer que todos os aposentados ou todos os trabalhadores ganhem o salário mínimo, por que não fazer uma lei que todos os trabalhadores, começando de hoje, paguem um salário mínimo? Pelo menos ele não vai ser lesado igual está sendo os aposentados e pensionistas amanhã. O Congresso vai até sábado e na próxima segunda-feira será inaugurada a Federação Capixaba dos Aposentados. A noite de ontem foi de apreensões e prisões na Grande Vitória. Uma mulher foi presa em flagrante quando tentava entrar no presídio com drogas. Alex Michel Ferreira, 26 anos. Ele era fugitivo desde 2011 e já foi preso várias vezes por tráfico de drogas, furto e assalto à mão armada.
Alex estava usando identidade falsa com o nome de Alessandro Ferreira. Chegou a ser abordado várias vezes pela polícia e liberado. Ontem foi preso porque moradores de Mucuri, em Cariacica, ligaram para os policiais e disseram que ele estava com nome falso. Dessa vez, a polícia encontrou com Alex 13 buchas de maconha, além do coldre e uma munição de revólver 38 e outra de pistola 40. Os policiais informaram que Alex é do mesmo grupo que usava um fuzil 762 apreendido na semana passada em Mucuri. Você estava usando um nome falso, você é evadido do sistema? Tem um processo com a justiça aí, sim, correndo. Você estava há quanto tempo na rua? Desde 2011. Eu estava na roça, tem 2 meses que eu tinha voltado para casa da minha família no bairro. As provas estão no meu telefone que eu estava trabalhando. Em Vila Velha, a polícia prendeu Robson Silva Rufino, de 18 anos, no Parque das Gaivotas. Ele roubou esse carro dessa jornalista que não quis se identificar. Ele estava tranquilo, não gritou nem nada, só mostrou mesmo a arma e pediu para a gente sair do carro, pediu a chave do carro. Como é que você está se sentindo? Tranquila, eu fiquei um pouco nervosa na hora, porque eu pensei que pudesse haver uma troca de tiros e pudesse machucar alguém, mas fiquei tranquila. O ladrão estava com esse revólver na hora do assalto e foi preso por um policial que estava no carro da jornalista na hora do assalto. Quando ele anunciou, eu comuniquei a ele e falei para ele que estava sendo assaltado. Ele nos orientou a descer com calma do carro, estava com a irmã dele também. E falou, calma, vamos sair todo mundo. O cara chegou a revistar ele e assim que o cara entrou no carro e deu a partida, a gente se escondeu e ele já foi pegando a arma da mochila e anunciou que ele era polícia e pediu para o cara soltar a arma. Também em Vila Velha, a polícia prendeu o fiscal de Lojas, Zenildo, de 25 anos. Ele é homossexual e abordou esse menor de 15 anos no banheiro do terminal de ônibus em Itaparica e estava fazendo sexo oral nele. Me arrependo. Você queria falar alguma coisa com sua família, com a família do menino? Não, eu pedi desculpas, porque pensei no momento. Esta mulher é Rubiana Nunes dos Santos, 20 anos. Ela foi presa com essas buchas de maconha escondidas nas partes íntimas. Ela queria ir para o presídio visitar o marido Roger Gonçalves Baeta, que está também preso em Xuri por tráfico de drogas. E a droga seria para saldar dívidas contraídas dentro do presídio. Policiais da Rotam prenderam esse menor de 15 anos no bairro Mangue Seco, ao lado do bairro Andorinhas, em Vitória. Com ele, a polícia prendeu esses 434 papelotes de cocaína e 8 buchas de maconha. Esse rapaz que aparece amarrado com as mãos e o braço para trás está num vídeo no celular do menor. Segundo os policiais, o rapaz amarrado costumava praticar alguns furtos e roubos no bairro Mangue Seco e está desaparecido. É possível que ele tenha sido assassinado pelos traficantes por causa dos delitos que praticava no bairro. Quando a gente faz a abordagem, a gente prende o indivíduo, a gente costuma olhar o telefone dele, já que os indivíduos se comunicam, os traficantes se comunicam um com o outro via mensagens, via telefone. No momento que a gente estava olhando os vídeos e as fotos desse celular, a gente conseguiu constatar que tinha um vídeo feito pelo próprio indivíduo que foi detido, que constava que um indivíduo estava amarrado com as 2 pernas para trás e os 2 braços para trás, sendo torturado e sendo coagido ali pelos indivíduos que estavam fazendo o vídeo. Informações no local ali, até indivíduos no local ali, que moram ali próximo ao local, nos informaram que aquele indivíduo que estava sendo torturado ali naquele momento ali é um indivíduo que efetua vários roubos, vários furtos na região. E isso acaba irritando moradores, é claro, que são vítimas dos assaltos, dos furtos e também os traficantes, já que quando eles furtam, quando eles roubam, a população de bem chama a polícia e acaba inibindo o tráfico de drogas deles no local. E 2 pessoas foram presas na manhã de hoje por suspeita de participação no assassinato do empresário Wellington Matos, proprietário da Blink Jeans. O delegado Danilo Baiense informou que ainda não pode divulgar os nomes das pessoas presas e os detalhes da investigação. O crime aconteceu no último sábado. O empresário havia chegado na propriedade dele, no município de Ibitirama, no sul do estado. Espírito Santo vai receber 58 profissionais do programa Mais Médicos do governo federal. E a cidade da Serra é a que vai receber o maior número de médicos. Os detalhes você confere no próximo bloco.
Manhã de voos atrasados em Vitória. Protesto dos aeroportuários e o mau tempo provocaram transtornos hoje no aeroporto da capital. O saguão de desembarque do aeroporto de Vitória esteve cheio nesta quinta-feira. Familiares e amigos aguardavam a chegada de parentes. Pelo menos 2 voos de São Paulo tiveram mais de 2 horas de atraso, todos de uma mesma companhia aérea. Nenhum foi cancelado. Estou preocupado, eu vim buscar o pessoal do interior e até agora nada, no voo de 9h30 e até agora ninguém chegou, não dá informação, nada passado pra gente. Procurou a companhia aérea? Já procurei a companhia aérea e informaram que o voo iria atrasar 1 hora, mas não informou nada. O motivo do atraso nos voos é a manifestação de aeroportuários no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O mau tempo também prejudicou pousos e decolagens das aeronaves. Estamos aguardando a minha irmã, né, que está vindo de São Paulo, mas fazendo a escala pelo Rio de Janeiro, mas ela conseguiu ligar para a gente e falar que vai ter algum atraso, né, por causa da manifestação, né, da operação dos aeroviários. Isso está acontecendo, né, em vários setores da sociedade, essas manifestações, essas movimentações por melhorias, né, e acho que toda manifestação é justa, mas se ela for possível também ser feita sem um impacto tão grande para as pessoas que são os usuários finais do serviço. O setor de ferrovias vem recebendo mais investimentos e tem chamado a atenção do empresariado. Todos ganham, incluindo o meio ambiente. Há muito tempo, em segundo plano, as ferrovias voltaram aos holofotes no Brasil. E não é de hoje que o Espírito Santo é protagonista nesse setor. A estrada de ferro Vitória-Minas tem 113 anos de história. Por aqui passam por ano 1,5 milhão de passageiros. Além disso, nos trilhos capixabas foram transportados em 2012 144 milhões de toneladas de produto. E esse número deve aumentar. Vicente, Brasil está vivendo um momento novo no sentido de investimentos em estradas de ferro. Qual a importância disso? O que você pode falar desse momento? Nós da indústria ferroviária vemos esse movimento com bastante otimismo devido à necessidade de criar infraestrutura de transporte, não só ferroviária, infraestrutura em geral de transporte, para que o país possa crescer. Provendo esse país de infraestrutura, nós vamos ter melhoria da mobilidade urbana, do transporte de cargas e também vamos fazer com que o PIB cresça, né? Esse programa de investimentos em logística tem 2 trechos que vão chegar ao estado do Espírito Santo. Um seria o trecho de Vitória ao Rio de Janeiro, que é a EF 118, e o outro é a EF 354, que vem do centro-oeste até Vitória, até o sul do estado. De forma que, sem dúvida nenhuma, o estado vai ser partícipe desse movimento ferroviário. E fora o fato de que o estado tem outras plataformas logísticas de outros transportes que vão se integrar e fazer com que o estado se desenvolva cada vez mais. Oportunidade para o Espírito Santo e para empresas que estão aqui. Esse empresário investiu pesado e está ajudando a preservar o meio ambiente, substituindo dormentes de madeira por aço. O dormente de madeira, quando você utiliza ele, você precisa desmatar 370 árvores por quilômetro. Então, o dormente de aço substitui isso. A gente está ajudando o meio ambiente. Isso é um processo importante até mesmo para o meio ambiente. Principalmente para o meio ambiente. As ferrovias hoje estão procurando alternativa à madeira. E o aço está se tornando uma alternativa muito boa. O sistema ferroviário foi tema de debate ontem e hoje aqui em Vitória, durante o 4º encontro de ferrovias que aconteceu na UFES. A presidente Dilma Rousseff sancionou uma lei que garante às vítimas de violência sexual atendimento de emergência nos hospitais do SUS. Elas ainda receberão a pílula do dia seguinte, evitando aí uma possível gravidez indesejada. E a pílula do dia seguinte é o tema da nossa enquete da semana. Nós queremos saber a sua opinião. Você é favorável à pílula do dia seguinte? Sim ou não? Vote, participe. O endereço do nosso site é o www.simnoticias.com.br. O sal é o queridinho dos brasileiros. Nós consumimos cerca de 13 gramas de sal por dia, muito mais que o recomendado. Mas, ultimamente, o interesse pelo sal parece ter caído por causa do mal que ele faz à saúde. Tem gente buscando alternativas para substituí-lo. O sal, principalmente, causa hipertensão arterial. E a hipertensão arterial é um dos grandes fatores da insuficiência coronária, ou seja, a hipertensão é um dos fatores de risco do infarto agudo do miocárdio. Para se prevenir, a Regina encontrou uma solução.
passou a usar um sal diferente e pouco conhecido, o light. Geralmente a minha médica endocrinologista falou, olha, vamos estar evitando o sal em demasiado. Então você procura as marcas light, e foi o que eu fiz. O sabor é o mesmo, não tem diferença nenhuma. Quanto menor, melhor, mesmo sendo light. O sal light hoje é um produto que está sendo muito procurado, que ele contém 50% de cloreto de potássio, 50% de cloreto de sódio. Então as pessoas que querem ter uma vida mais saudável têm procurado esse produto. Olha, realmente a procura tem sido maior, principalmente devido ao teor menor de sódio que o sal light tem. Tá? Então, pessoas com problemas de pressão, principalmente, têm procurado muito mais esse tipo de produto. Por ser mais suave, o sal light é uma boa opção para quem quer ou precisa diminuir a quantidade de sódio na alimentação. Mas o uso também deve ser moderado. Afinal, não adianta usar o dobro de sal só porque ele é light. O sal light, ele tem cloreto de sódio, ele tem sal do outro, mas tem que ser uso moderado. O outro, o cloreto de sódio, a gente consegue dosar 1 grama de sal por refeição. O light, a pessoa esquece e vai usar sem critérios. Como é que deve ser o critério então, doutor? É 1 grama de sal por dia em cada refeição. Depois das manifestações no país, o governo federal lançou o programa Mais Médicos. O Espírito Santo foi beneficiado e vai receber 58 profissionais. 18 deles vão trabalhar na Serra. Já os municípios de Vitória e Cariacica receberão, cada um, 13 novos médicos. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar agora com Luiz Carlos Reblin, secretário de Saúde da Serra. Boa noite, secretário. Boa noite. O senhor também representa um colegiado dos secretários. Isso, né? Cada estado brasileiro tem um colegiado de secretários de saúde que se reúne nacionalmente também num colegiado. E essas entidades são partícipes desse programa. Pois é, vocês são favoráveis ao programa? Nós somos favoráveis, tanto que mais de 80% dos municípios capixabas aderiram ao programa e mais de 70% dos municípios brasileiros aderiram ao programa. Isso mostra que nós realmente temos uma dificuldade imensa de fixar este profissional que é fundamental para a saúde pública brasileira. Para a Serra, por exemplo, virão 18 novos médicos. Isso resolve o problema da saúde do município? Não, isso não resolve inteiramente. Obviamente que a saúde também não é baseada apenas no profissional médico, mas para nós, especialmente do município de Serra, traz um alento muito grande, porque nesse momento nós temos um déficit imediato de 30 profissionais. Se esses 18, de fato, vierem a contribuir conosco no atendimento à população da Serra, vai nos trazer um grande alento nesse momento, resolvendo uma parte importante do nosso problema. Parece que 24 médicos se inscreveram, mas até agora 18 confirmaram essa inscrição. Até nós tínhamos uma informação, esse programa é todo gerido pelo Ministério da Saúde, de que 24 profissionais haviam se inscritos nesse programa. Desse total, 18 já confirmaram. Os demais, os 6 restantes, têm até a noite de hoje para fazer essa confirmação. E eu espero que eles o façam, porque, de fato, nós vamos precisar muito deles. Secretários, são médicos que têm uma especialização definida ou são clínicos gerais? Porque muitos profissionais defendem que seria mais importante investir na qualificação do médico do que no aumento do número de médicos para serem enviados para outros municípios. Então, o programa ele prevê que o médico clínico geral, o médico obstetra, ginecologista, o médico pediatra e o médico de saúde da família poderão se inscrever. Então, essas 4 áreas estão prioritariamente reservadas. São as principais carências do município. São as principais carências dos municípios brasileiros. Em geral. Porque, nesse momento, esse objetivo com esse programa, ele está voltado para a atenção básica, para fortalecimento dessa parte do sistema de saúde. Porque qualquer país do mundo que tem um sistema de saúde desenvolvido, ele é fortemente desenvolvido porque tem uma atenção básica forte. Então, o objetivo nesse momento dos 3 entes, porque a maioria dos estados também apoia essa ação do governo federal, é o fortalecimento da atenção básica, que nela é capaz de se resolver 80% dos problemas de saúde. Uma das vantagens do programa é que não pesa na folha de pagamento do município, já que esses médicos vão ser bancados pelo próprio governo federal. Isso quer dizer que sobra recursos para que vocês possam investir na saúde? Não. Existe essa contrapartida dos municípios? Não, vejam bem, a questão do financiamento da saúde, ela recaiu com muita força sobre os municípios. Hoje a maioria da equipe da saúde, ela é municipal no Brasil.
Isso traz para o município uma sobrecarga muito grande pelo financiamento e é o município que tem a menor capacidade de arrecadação de impostos. Então, essa ação do governo federal, nesse momento, traz um alívio sobre a folha de pagamento dos municípios, porque essa bolsa será paga diretamente pelo governo federal. O profissional não tem vínculo empregatício com o município e ele tem uma bolsa do governo federal e recebe diretamente do governo federal os recursos. Portanto, além de nos ajudar onde há uma carência extrema de profissionais, também nos traz uma melhoria no nosso desempenho em relação à folha de pagamento. Como o senhor disse aí, é uma melhoria, não é a solução dos problemas. A população não pode entender a vinda desses médicos como uma solução para acabar com as filas nos postos de saúde, nos hospitais. Olha, a questão da saúde ela é mais complexa do que colocarmos profissional médico. Como eu disse, é um ator fundamental no sistema de saúde público de qualquer local, inclusive aqui no Brasil, no nosso estado e no município de Serra. Mas, obviamente, que outras questões são importantes. A estruturação de uma rede resolutiva, então o profissional precisa ter acesso a exames, precisa ter acesso a medicamentos, precisa ter acesso a uma rede de urgência, a uma rede hospitalar. Então, não é só a alocação de profissionais, que, repito, são fundamentais, importantes, e nós estamos muito felizes que esses profissionais venham para a nossa rede. Mas nós temos que trabalhar muito ainda para uma estrutura completa desse Sistema Único de Saúde. Secretário, gostaria de agradecer a presença do senhor aqui no Hora News. Muito obrigada. Muito obrigado. Boa noite. Bom, e a seguir as notícias do sul do estado, direto de Cachoeiro de Itapemirim. É já já. Você já ouviu falar em Agosto Azul? Ele foi criado para incentivar os homens a cuidar mais da saúde. A cada 5 mortes de adultos com idade entre 18 e 30 anos no Brasil, 4 são de homens. E o Agosto Azul foi o assunto de uma entrevista hoje no Hora News, edição da tarde. A jornalista Priscila Cerqueira conversou com Rosa Montenegro, da Secretaria Estadual da Saúde. Essa é uma iniciativa justamente para alertar a população masculina que procure os serviços de saúde, que cuide mais cedo da saúde, né? Quanto mais cedo procurar os serviços, para mais cedo diagnosticar doenças e possível o tratamento mais cedo, sem nenhuma complicação. Essa iniciativa da Secretaria de Saúde, em parceria agora com a Secretaria Municipal, é justamente para que esse dia, que é o Agosto Azul, né, que nós estamos chamando em referência ao agosto ser o mês dos pais, né, de comemorativo dos pais, esse dia está voltado justamente para promovermos ações de alimentação saudável, o peso ideal, o IMC ideal, o não ao fumo. Nessa data nós estaremos com o monoxímetro para verificar as dosagens de monóxido de carbono dos fumantes. Vamos ter também os agentes do Detran que estarão trabalhando em parceria, né, para promover uma prevenção do não ao acidente, que nós estamos falando de doenças, mas a gente não pode esquecer que grande parte da morbidade e mortalidade de homens jovens são devido aos que a gente chama de causas externas, que é o acidente de transporte, de moto, né, de modo geral, transporte, e homicídios, que hoje estão competindo em número de casos. Existe uma doença ou algum fator de destaque que provoque essas mortes precoces nos homens? Ele trabalha em profissões que são mais perigosas, mais estressantes. Eles são os que usam mais, bebem mais, utilizam de álcool e outras drogas, né? Hábitos que não são saudáveis e praticam menos atividades físicas também. A Secretaria de Saúde tem apoiado, incentivado os municípios a realizar também essa atividade, que necessariamente não é nesse dia, mas durante o mês de agosto, os municípios se organizarem e
realizarem essa atividade com esse mesmo intuito. A gente quer tirar realmente a conotação de dentro de hospital, tanto que a nossa ação aqui no município vai ser na praia de Camburi, e os municípios estão fazendo num dia de lazer, numa praça, e cada município está se organizando conforme a estrutura que ele tem e o recurso que ele tem. Dia 18 nós vamos ter um stand com ações educativas, que vão abordar esses assuntos de nutrição, de alimentação saudável, não ao tabagismo, os agentes do Detran. E daí nós vamos fazer uma caminhada que vai ter como ponto de partida o terceiro bolsão, que é o pier, que fica em frente do Hotel Aruan, em sentido a Jardim Camburi. E agora as notícias do sul do estado. Boa noite, Ramon Barros. Adriana Marques, uma boa noite para você. A Polícia Militar intensifica o combate aos jogos de azar. Hoje, mais um cassino foi fechado em Cachoeiro de Itapemirim. 3 pessoas foram detidas. No centro da maior cidade do sul do estado, este cassino clandestino operava no bairro Guandu. Policiais militares apreenderam várias máquinas caça-níqueis, além de outras mesas de jogos. O local estava em péssimas condições de higiene. Nessa sala funciona uma mesa de jogos de azar. Esse cone fica pendurado, são jogados os dados aqui dentro. Ao caírem aqui, são feitas as apostas em dinheiro, o que é ilegal, é contravenção. As pessoas foram detidas e esse local foi totalmente desativado pela Polícia Militar. A Polícia Militar pretende desencadear outras ações surpresa em vários pontos da cidade. Quem estiver envolvido poderá ser detido. Nós estamos combatendo não apenas crimes, mas também contravenções penais, como contravenções envolvendo jogos de azar e crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e demais crimes nessa modalidade que vem prejudicando cada vez mais a sociedade de Cachoeiro. A gente está inibindo e combatendo essa criminalidade com intensidade, conforme está sendo feito no dia de hoje, o dia inteiro. Quem tiver informações sobre pontos de jogo de azar ou está sendo vítima de coação, pode denunciar a Polícia Militar. A gente, inclusive, solicita a toda a sociedade de Cachoeiro de Itapemirim, de Mimoso do Sul, Castelo e adjacências que realize realmente essa denúncia via 181 ou até mesmo 190, lembrando que 181 a sua identidade fica preservada. Então nós solicitamos a toda a sociedade que faça essa denúncia, porque é através dessas denúncias que nós podemos estar combatendo, como na data de hoje, com tanta intensidade, essa criminalidade. E a violência continua assustando o capixaba do sul do estado. A polícia registra mais um crime. Um lavrador é baleado na porta de casa e morre. O lavrador Jossi Jacinto Macedo, de 35 anos, morreu na noite de ontem, depois de ser alvejado com vários disparos de arma de fogo. De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu na localidade de Pantanal, em Soturno, distrito de Cachoeiro de Itapemirim. O crime foi por volta das 19 horas de quarta-feira. O lavrador foi levado para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Até o momento, ninguém foi preso. A vítima já havia cumprido pena por homicídio em 2008. Uma biblioteca em espaço militar é aberta ao público em Cachoeiro de Itapemirim. No tiro de guerra de Cachoeiro, novos ensinamentos estão disponíveis através da biblioteca recém-implantada. São quase 100 títulos distribuídos entre históricos, contos, crônicas e poesias que relatam lutas e vitórias. Para que a população conheça um pouco mais da história do Exército, das formações militares, tem vários títulos de vários assuntos possíveis aqui, sempre o lado militar, né? Para quem gosta do gênero, fica impossível não se identificar pelo menos com um único exemplar. Dentre os muitos títulos, um chama a atenção até mesmo através desse banner. Repare que nessa fotografia, aqui está o Rubem Braga, cachoeirense, que neste ano está sendo comemorado o seu centenário de nascimento. Ele não chegou a lutar pelo Exército Brasileiro, mas partindo de suas habilidades na escrita, acabou lançando este livro, Crônicas da Guerra na Itália. Através dele, os brasileiros ficavam sabendo de tudo o que estava acontecendo nos campos de batalha.
Com finalidade de estudos ou simplesmente por curiosidade, é possível conhecer detalhes, por exemplo, sobre a Guerra do Paraguai ou ainda da Batalha dos Guararapes, quando foi criado o Exército Brasileiro. O público terá acesso a todo o acervo. Esse livro ele veio de Brasília, foram distribuídos para várias regiões e o Tiro de Guerra de Cachoeiro, então, foi agraciado com essa quantidade de livros. A partir de quando esse espaço estará aberto para a população? De que forma ela poderia participar? Não, desde já o Tiro de Guerra, ele funciona com o horário comercial e as pessoas podem vir aqui, se cadastram, trazem um comprovante de residência, a identidade, a gente faz um cadastro, a pessoa então poderá levar seu livro, poderá levar o livro, ler e devolver para que outras pessoas possam desfrutar desses ensinamentos. Para quem gosta de ler e pretende visitar o espaço, a biblioteca fica na Avenida Pinheiro Júnior, sede do Tiro de Guerra, em Cachoeiro de Itapemirim. Bom, esses foram os destaques de hoje aqui do sul do estado. Uma boa noite para você, Adriana Marques, de Cachoeiro de Itapemirim. Boa noite, Ramon Barros. Até amanhã. E o Estatuto da Juventude é o nosso assunto no próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já. Manifestantes se reuniram em frente à UFES no final da tarde de hoje. Eles saíram em passeata e, neste momento, estão na Reta da Penha. A manifestação é pacífica e não há registros de incidentes. Quer nos ajudar a fazer o Hora News? Você pode participar enviando vídeos, fotos e sugestões de reportagem. Veja como. Basta enviar seu e-mail para pauta@recordnewses.com.br. Curtir nossa página nas redes sociais, facebook.com/horanewses, twitter.com/horanewses e ainda participar das enquetes no portal www.sinoticias.com.br. E você pode ligar para a nossa redação pelos telefones 34 34 57 23 e 34 34 57 24. Hoje é o Dia Nacional do Pedestre. O Detran fez uma campanha para conscientizar as pessoas da importância de respeitar as leis no trânsito. O sinal ainda está vermelho, mas a faixa está cheia de pedestres. Em poucos minutos, mais exemplos de desrespeito. Esses aí nem na faixa passam. E falta de informação é que não é. Foi de impulso mesmo. Você não fica preocupado de algum carro passar? Fico sim. Enquanto gente grande faz feio, a pequena Gabriela ensina como se faz. Olhar para os lados, ver o sinal e atravessar na faixa. O pedestre também faz parte do trânsito e merece toda atenção e respeito. A mensagem é clara e faz parte da campanha do Dia Nacional do Pedestre. A ideia é chamar a atenção de motoristas e pedestres para respeitar as leis do trânsito. Afinal, todos nós somos pedestres. Esse grupo tirou a tarde para dar dicas e também puxar a orelha de quem não respeita a faixa. Pedestre, por favor, não passe fora da faixa. E olhe a sinalização, se tiver de acordo para você, você atravessa. Se não tiver, você aguarde, ok? Correto. Então, correto, muito grato, hein? Aqui, feliz dia do pedestre. Okay. O pedestre garante que aprendeu a lição. Isso foi um erro que nós não devemos repetir e aprender, né? Que na realidade a faixa foi feita para que nós passemos por ela e é isso aí. É por atitudes assim que acidentes continuam acontecendo. Muitas das vezes o pedestre ele é negligente. A gente tem observado que às vezes o jovem atravessa conversando ao celular, então ele fica desatento. A gente observa também que o pedestre às vezes está apressado e está na síndrome da pressa, né? E aí vai atravessar e não olha se o carro fez a parada completa e ele acaba
acaba correndo risco, às vezes atropelado. A gente pode evitar, prevenir, conscientizando que o pedestre ele tem que estar seguro para atravessar, fazer o sinal para que o motorista, o condutor de veículo, o motociclista enxergue que ele está fazendo a travessia. É importante dar o sinal que ele está pretendendo fazer a travessia e fazer somente no momento que o carro estiver parado completamente. A presidente Dilma Rousseff sancionou o Estatuto da Juventude. A nova lei garante direitos para jovens com idade entre 15 e 29 anos. Muitos políticos consideram o Estatuto um avanço. Entre os defensores do projeto está a senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, relatora da Comissão de Direitos Humanos do Senado. Senadora, boa noite. Obrigada pela presença da senhora mais uma vez. Obrigada. Eu que agradeço estar aqui mais uma vez com vocês. A senhora é uma das defensoras do Estatuto. Que tipo de avanço a senhora acredita que ele vai trazer para os jovens? Na verdade, o Estatuto, eu acho que é importante reafirmar isso, que ele é uma grande conquista da juventude brasileira. Depois de tramitar 9 anos no Congresso Nacional, ele é aprovado ainda no mês de junho e agora a presidenta Dilma sanciona o Estatuto da Juventude. E o Estatuto, ele assegura diretrizes para a elaboração de políticas públicas. E a nossa juventude brasileira carece de políticas públicas voltadas para a juventude. E nós sabemos o quanto que isso é importante. Nós vimos, por exemplo, recentemente, a juventude foi para as ruas, cobrando dos governos políticas públicas, principalmente para a juventude mais pobre, a juventude negra e a juventude de 15 a 29 anos. Então, o Estatuto ele vem garantir as diretrizes para a elaboração de políticas públicas. Quer dizer, a senhora disse aí, ele ficou 9 anos tramitando no Congresso. Por que esse tempo todo? Exatamente para fazer todos os ajustes necessários? A juventude participou da criação do Estatuto? A juventude participou ativamente da criação do Estatuto, mas mais do que isso. O Estatuto ele ficou realmente durante 9 anos no Congresso Nacional e tinha alguns pontos polêmicos que tinha muita dificuldade de ter acordo, inclusive entre a própria juventude. E eu considerei altamente importante o processo que aconteceu este ano, porque os jovens de diversos partidos políticos, diversas entidades juvenis se articularam. E houve, de fato, entre eles, uma articulação muito grande, inclusive sob a coordenação da Secretaria Nacional da Juventude, ligada à Presidência da República, que coordenou, que ajudou, que articulou todo esse processo. Então, os jovens, eles mesmos foram vendo o que era possível abrir mão para que pudesse se chegar a um acordo. Então, o que foi votado no Senado, ele foi fruto realmente de um acordo feito entre as juventudes, com a participação da UNE, com a participação de jovens de diversos partidos políticos e também sob a coordenação da Secretaria Nacional da Juventude. Então foi muito importante. Eu acho que foi assim um momento de glória, momento assim onde os jovens estavam no Senado e manifestaram a sua satisfação e a sua alegria por ter conquistado aquela vitória, fruto de uma luta que é deles também, né? Muito deles. E que o Senado e o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, contribuiu para isso. Vocês haviam votado o Estatuto antes desse movimento que aconteceu no Brasil inteiro dos jovens irem para as ruas para pedir vários direitos como saúde, educação. Mas a senhora acredita que esses movimentos, de alguma forma, tiveram uma pressão sobre a sanção da presidente? Com certeza, eu acredito muito nisso. Eu acho que a sanção ela acontece num momento importante e que a mobilização feita na sociedade criou um clima favorável para que houvesse a sanção de forma que viesse, de fato, contemplar tudo aquilo que foi discutido. Senadora, um dos artigos que a presidente vetou foi o que dizia sobre a meia passagem em transporte interestadual para os jovens. A senhora concorda com esse veto? Eu confesso que não. Eu acho que a presidenta Dilma, ela traz um argumento que eu considero justo. Mas do ponto de vista social, eu acho que não poderia ter sido vetado. Então nós vamos ter que discutir isso agora, né? Porque o argumento da questão financeira, né? Porque não está previsto. Quando se assegura uma política como essa, tem que prever também no orçamento. E isso é real. Isso é, do ponto de vista orçamentário, realmente é muito difícil se propor isso. Mas eu acho que o veto, na minha opinião, não precisava acontecer. Acho que era importante garantir a possibilidade de ter reservado algumas cadeiras
para transporte interestadual, porque a juventude realmente que ainda não está no mercado de trabalho, ela tem dificuldade de se locomover de uma região para outra, de um estado para outro, e muitas vezes é para cumprir agendas de militância, de organização estudantil, e isso realmente foi vetado. Senadora, para encerrar nossa conversa, amanhã a senhora entrega ao governo do estado o relatório sobre a violência contra a mulher. O Espírito Santo, infelizmente, é o segundo estado, de acordo com o relatório, em casos de mulheres que são assassinadas. O que vocês esperam de ação efetiva do governo com a entrega desse relatório? Então, a CPMI está fazendo várias recomendações. Em nível nacional, nós fizemos muitas recomendações, são 73 recomendações para os órgãos nacionais. E para o Estado do Espírito Santo são 41 recomendações para o Poder Executivo, para o Poder Judiciário, para o Ministério Público e para a Defensoria Pública. Eu espero que os governos, que o governo estadual e que todo o sistema de justiça se aproprie dessas recomendações, se empenhe na implementação do que está sendo proposto. No entendimento da CPMI, se todas as recomendações feitas forem de fato implementadas pelos governos, tanto em nível federal, estadual e municipal, com certeza o quadro de violência contra as mulheres irá melhorar muito. Nós teremos possivelmente uma redução imensa da violência contra as mulheres. Então é preciso realmente que essas recomendações sejam implementadas. Essa é a minha expectativa, é a expectativa da CPMI. E a CPMI, inclusive, propôs um projeto de resolução no Congresso Nacional, criando uma comissão permanente para monitorar os desdobramentos do relatório. Então a CPMI, ela termina formalmente o seu trabalho, mas nós estamos criando uma outra comissão com outro caráter, que é o caráter agora de acompanhar e monitorar, que nós não queremos que esse relatório fique na gaveta de nenhuma autoridade. Nós queremos que ele seja apropriado pelas autoridades públicas do nosso país e que as recomendações sejam implementadas. Então, vamos acompanhar isso. Senadora, eu gostaria de agradecer a presença da senhora aqui no Hora News. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada a vocês. Obrigada. Boa noite. Bom, a seguir, estudantes têm oportunidade de conhecer o mercado de trabalho e ter contato com a futura profissão em um programa de estágio. A gente volta já. Encontrado jovem que havia desaparecido em Vila Velha. O rapaz de 22 anos estava em um terreno baldio fazendo uso de drogas. O coração apertado de mãe já sabia do que se tratava. Guerino, filho de Simone, era usuário de cocaína, passou por uma internação e há 1 ano estava longe das drogas. Mas há 2 dias desapareceu. Entrei em desespero, pedi muito a Deus para que ele voltasse. Ficava imaginando onde ele poderia estar, aí passa tudo pela sua cabeça, voltou aquele filme de novo que acontecia no passado, quando ele usava. Guerino saiu de casa na terça-feira, disse que ia correr aqui mesmo em Itapuã, levou apenas dinheiro e celular. Até hoje ficou desaparecido. Mas casos como este são mais comuns do que se pode imaginar. Entre janeiro e julho deste ano, 547 pessoas desapareceram. 35% delas são homens e a maioria usuários de drogas. Guerino foi encontrado hoje, por volta de 3 da tarde, neste terreno, atrás do Hospital de Vila Velha, um ponto muito frequentado por usuários de drogas. A mãe se surpreendeu quando reencontrou o filho. Um sentimento muito ruim de encontrar ele vivo, mas naquela situação. Como é que ele estava? Estava sujo, mau cheiro, com os olhos estatalados, assim, arregalados. Estranho, nem parecia meu filho. Chegou, tomou banho, aí deitou, falou que queria dormir. Foi dormir. Ele foi encontrado atrás de um terreno baldio, atrás da maternidade de Vila Velha, depois de ser identificado por câmeras de monitoramento. Aí a gente traz todas as informações para a família, para que a família vá ao local e preste os auxílios necessários para essa pessoa que necessita de ajuda.
Para o jovem, uma oportunidade de aprender e dar um importante passo na busca pelo emprego tão sonhado. Para a empresa, treinar e ajudar a formar um futuro funcionário. É apostando nessa combinação que uma grande siderúrgica do estado criou um programa de estágio que você vai conhecer agora. Profissionais experientes muitas vezes servem como exemplo de sabedoria para os mais jovens. No caso de Nailson, é muito mais do que isso. Hoje, gerente de uma grande empresa, ele é uma inspiração para esses aprendizes. Por quê? Tudo começou em 82, quando eu tive a oportunidade de fazer uma inscrição em um programa. E aí tive o privilégio de participar desse programa. Atuei como aprendiz durante 3 anos. E no final de 85 tive a oportunidade de fazer parte do quadro de empregados dessa empresa. Bem, de lá para cá foram várias posições, evoluí, cresci na minha carreira e hoje estou responsável pela gerência de benefícios. Bom, isso faz parte de todo um trabalho de dedicação, de comprometimento e foco, né? Durante todos esses anos, já se passaram 31 anos, então durante todos esses anos a gente vem trabalhando com seriedade, buscando sempre o melhor, buscando entregar resultado, performance e sempre com o objetivo de ter resultado e não de estar numa posição gerencial. Programas de estágio são, segundo especialistas, uma das principais portas de entrada do mercado de trabalho. Nessa empresa, o programa de estágio desses adolescentes dura 1 ano e 7 meses. Os 4 primeiros deles são em sala de aula. Oportunidade de se qualificar. Aliado aos conhecimentos que já adquirem na escola, né, eles podem aqui obter outros conhecimentos da parte específica de um curso, como, por exemplo, no caso deles, né, o curso de aprendizagem de serviço administrativo, e eles podem também agregar os conhecimentos já do setor. Esse relacionamento interpessoal com o ambiente de trabalho favorece muito, né, ao desenvolvimento neste ambiente. Com apenas 17 anos, Samila e João Vitor estão de olho na oportunidade que receberam e já sabem quem se espelhar. Para a gente poder entrar aqui, tendo ele como exemplo, é muito gratificante, né? Tendo ele como exemplo para a gente seguir a mesma carreira. Quando chegamos nessa faixa etária, né, de 15, 16 anos, a gente não tem muito uma ideia do que nós vamos, né, seguir. E com o programa, né, ele pôde abrir mais as nossas mentes, ele possibilitou que nós pudéssemos pensar mais no nosso profissional, na nossa vida, na nossa carreira. Então é muito importante, é uma grande oportunidade. Chances não faltam. E o segredo para seguir o caminho de profissionais como Nailson não tem nada a ver com a sorte. É o que garante o gestor. A gente tem uma brincadeira. Eu acho que sorte favorece mentes preparadas. Então, a sorte é uma variável. Mas se você não estiver preparado, se você não estiver capacitado e qualificado, de nada vai adiantar a sorte. Então, acho que eu tive toda uma combinação aí das variáveis. Eu busquei, eu me dediquei, e é aquilo que eu estava conversando. Sucesso, 90% de transpiração e 10% de inspiração. E agora vamos falar de esporte com Flávio Simões. Flávio, boa noite. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos que estão em casa. O Campeonato Brasileiro tem novo líder? Tem novo líder. O Cruzeiro lidera agora o Campeonato Brasileiro de Futebol. Venceu ontem o Criciúma pelo placar de 2-1 e foi a 24 pontos, mesmo número de pontos que o Botafogo. Mas no saldo de gols, o Cruzeiro leva vantagem. Vamos acompanhar os gols da rodada? Vamos ver. Gols da rodada. O Cruzeiro derrotou o Criciúma por 2-1 em Santa Catarina. Ricardo Goulart, com gol de letra, definiu o placar. No empate em 2-2 em Belo Horizonte, entre Atlético Mineiro e Botafogo, Ronaldinho Gaúcho acertou uma cobrança perfeita. E já nos acréscimos, Luan fez o gol que evitou a derrota do Galo. No Clássico Paulista, Paulo André fez o gol do Corinthians com apenas 3 minutos de partida. Pressionado pela goleada de 8-0 sofrida para o Barcelona, o Santos foi em busca do empate. William José teve calma para tocar na saída de Cássio. 1-1, resultado final. No Barradão, o argentino Maxi Biancucci marcou para o Vitória. Fred salvou o Fluminense da derrota, 1-1. Paulo Baier garantiu a vitória do Atlético Paranaense contra o Bahia em Curitiba, 1-0. João Paulo cobrou o pênalti para o Flamengo em Brasília. O goleiro Lauro foi para a área e marcou o gol da Portuguesa aos 48 do segundo tempo, 1-1.
Walter fez os 2 gols do Goiás na vitória por 2-1 contra o Náutico no Serra Dourada. Pois é, e o Vasco da Gama joga daqui a pouco às 9 horas contra a equipe da Ponte Preta. Flávio Simões, que história é essa que vocês encontraram aqui no estado um parente do Neymar? É verdade, encontramos aqui um furo de reportagem, um furo nacional de reportagem. O Seu Santos é um ex-jogador de futebol, ele vive aqui no Espírito Santo, tem um problema na perna, precisa passar por uma cirurgia, não tem recursos financeiros para fazer essa cirurgia, ele pode até morrer se não fizer essa cirurgia. Um detalhe importante, ele foi quem incentivou o pai do Neymar a entrar no futebol e, consequentemente, o Neymar a jogar bola, o Neymar do Barcelona. Agora ele está nessa situação, há 10 anos ele está no Espírito Santo, mas os parentes dele não sabem que ele se encontra nessa situação. E a gente descobriu isso aí, fizemos uma matéria e vamos tentar fazer com que essa informação chegue ao Neymar. Quem sabe ele ajuda aí o Seu Santos. Vamos acompanhar a matéria? Vamos ver. Vamos lá. E o Zoete Vitório dos Santos, ou simplesmente Seu Santos, como é conhecido. Aos 75 anos de idade e morando no município de Vila Velha, no Espírito Santo, o ex-jogador de futebol luta para se recuperar de um problema no fêmur, fruto de uma contusão de quando ainda jogava futebol. Eu não queria me operar. Aí vim aqui para Vitória. Cheguei aqui em Vitória, eu fui convencido a fazer essa operação. Então eu fiz essa operação, a primeira foi uma boa operação. Vacilei aí, o médico mandou eu fazer uma coisa, eu fiz outra aí, caí, andei de bicicleta, desci escada, subi escada. A sua família lá não ficou sabendo desse seu problema? Não. Hoje Seu Santos caminha com muita dificuldade, mas nem sempre foi assim. Seu Santos já foi jogador de futebol profissional. Mais que isso, na família, ele incentivou aquele que seria um dos maiores jogadores da atualidade. É que Seu Santos é tio do Neymar pai, ou seja, tio-avô do Neymar, do Barcelona. Isso mesmo, Seu Santos é tio do Neymar. E hoje, ao ver o sobrinho neto brilhando no futebol mundial, ele se enche de orgulho. E lembra que desde muito cedo, o pequeno Neymar já dava mostras de que seria um craque. Tamanha era a sua paixão pelo futebol. Quando eu deixei de jogar futebol, eu tinha que procurar uma profissão. E eu terminei como construtor de obra. E eu fui fazer uma casa pro Neymar, pai. E o Neymar filho pequenininho lá me pediu uma bola. Aí eu comprei a bola, quase maior um pouquinho do que essa bola de futebol do salão, dei para ele. E o quintal dele, ele ficava ali jogando o dia todo, puxando para lá, jogando a bola para cá, jogando para lá, jogando para cá, me pedindo, eu trabalhando no andaime, ele me pedindo como que estava bom, falava eu sempre que estava bom. Deu no que deu, né? A alegria de ver o pequeno Neymar brilhando no futebol mundial contrasta com a tristeza de ter se afastado dos familiares. Seu Santos perdeu o contato com parte da família desde 2003, quando veio para Vila Velha. Aqui, com o passar dos anos, o problema de saúde piorou e ele conta apenas com a boa vontade de Dona Iaci, amiga de infância que ajuda a cuidar dele. Tudo que podia ser feito por ele, através de mim e da saúde, eu fiz. Então agora eu não tenho mais como fazer nada por ele em relação a isso aí. Então o médico me aconselhou que ele deve voltar para São Paulo, porque lá tem mais condição, né? De médicos, de hospitais, de tudo. Os exames mostram que Seu Santos precisa de mais uma cirurgia. Só que por aqui ele não dispõe de recursos financeiros para fazê-la. Por isso está voltando para São Paulo, com a esperança de conseguir um acompanhamento que o faça voltar a andar com naturalidade, ou que encontre com os familiares influentes e que eles possam ajudá-lo de alguma forma. Eles têm que tomar um conhecimento mais profundo da minha situação, que esse conhecimento profundo eles realmente não têm. Eles não sabem da gravidade do seu problema? Não sabem, eles vão saber agora. E eles sabendo agora, eu tenho certeza que eles vão se interessar em arranjar um campo médico melhor para mim ir. É o que a gente espera, né, Adriana? Tomara que a gente consiga ajudar. Flávio, obrigada, boa noite. Boa noite. Bom, Hora News fica por aqui. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.